Então, agora, para a gente finalizar, a gente vai chamar o nosso querido Dr. Ricardo Acchio, formado pela Universidade Federal do Paraná, gastroenterologista e nefrologista honorário. Já vamos mandar a proposta para o presidente para o título de nefrologista honorário. Gostaria de passar aqui a palavra para o Dr. Ricardo, que é responsável aí, superintendente do Grupo Instituto do Rim do Paraná. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Muito obrigado, Renê. Eu quero saudar Paulo Henrique, o Renê, o secretário César, secretária Carmen, o Tomé e o Omar, que são companheiros nossos de mesa. Saudar a todos vocês que estão aqui conosco, de uma maneira muito especial, os diretores e chefes de clínicas de diálise aqui do Estado do Paraná, que eu estou vendo de várias cidades do nosso Estado aqui conosco. Como já foi comentado pelo Renê, eu sou superintendente do Grupo Instituto Rim do Paraná e sou vice-presidente da ABCDT, Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante, a vice-presidência do Paraná. O tema que me foi atribuído é a visão do empreendedor. E eu gostaria de começar comentando o aspecto mais contundente e relevante que a gente vive nesse momento, que é a questão do subfinanciamento. Eu era diretor do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná por ocasião da Constituinte, e nós participamos ativamente do processo de construção da Constituição, que anteontem completou 35 anos, e que criou o Sistema Único de Saúde. E dentro de todo aquele embate, eu me recordo perfeitamente de uma manifestação de um senador lá do Pará, Almir Gabriel, que depois foi governador do Pará, e quando costurávamos com muito idealismo um Sistema Único de Saúde, ele dizia assim: está ficando lindo, não tem no mundo um sistema melhor que esse, mas me preocupa de onde é que vai sair o dinheiro para dar tudo de graça para todos, né? Então, o problema do subfinanciamento vem de raiz. E o secretário César foi muito feliz na colocação dele há pouco, de que esse financiamento, ainda por cima, se nasceu insuficiente, veio se deteriorando no tempo, né? O orçamento federal, especialmente. Nós estamos completando, dia desses, a maioridade do preço da consulta médica especializada pago pelo SUS a 10 pila, exatamente desde 2002, que o valor da consulta do SUS é esse. Não vou encher a cabeça de vocês, nem os olhos de números, mas estou trazendo aqui os valores pagos pela sessão de hemodiálise pelo SUS, ano após ano. E eu achurei em cores os anos em que no Brasil, milagrosamente, só não contaram para nós, que não houve inflação, porque foram anos, e nem convenções coletivas de trabalho, e nem reajustes dos salários, né? Porque foram anos que o preço ficou o mesmo. O preço pago pelo sistema por uma hemodiálise crônico soronegativo, né? Então, é evidente que nós chegamos agora, eu até coloquei asterisco nos anos aqui da pandemia, e resgato aqui o que foi dito mais cedo, do que valia o soro fisiológico, o frasquinho da heparina, né? Quer dizer, houve inflações assombrosas e faz de conta que não, né? Vamos deixar aqui no valor que está, 194,16, que está bem, né? Não estava bem.
Esse é outro retrato de situação, essa bocarra de jacaré. Em verde, o que nós estamos vendo é a inflação medida pelo IGPM. Em vermelho, o que nós estamos vendo foram os reajustes dados, não é nem bissextamente, de vez em quando, no preço pago pelo Ministério da Saúde pela sessão de hemodiálise. Nós estamos pensando a sessão de hemodiálise. Nós já vimos que o da consulta foi muito pior, tanto que não mexeram. A diálise peritoneal ruim, a fístula, o implante de catéter, de Tencoff ou de longa permanência. Um outro problema crônico, grave e perverso, a falta de calendário de pagamento. Quer dizer, a transferência do Ministério da Saúde para os fundos estaduais e municipais é de quando dá, né? Nós temos visto e queremos agradecer a Secretaria Estadual do Paraná, tem feito já há vários meses um calendário dentro do mês seguinte de pagamento, independente da vinda e da data da vinda do recurso federal. Isso permite a nós, diretores de clínicas, que estamos com contratos com a CESA, enfrentar o pagamento no dia 5 do mês seguinte com o serviço prestado no mês anterior. Mas nem todas as cidades que têm gestão plena estão nesse mesmo tipo de ordenamento. Agora, recentemente, a Secretaria de São Paulo, da cidade de São Paulo, resolveu adotar esse padrão também. Pagam os prestadores de serviço antes do fim do mês, porque sabem que tem a folha no dia 5. Estou falando assim basicamente, arroz com feijão, folha de pagamento, que é o que tira o sono de qualquer um de nós, chefes de clínica, que temos enfermeiros, médicos, profissionais que têm que receber, que têm família, né? Como consequência deste não reajuste de valores, desses atrasos de repasse e tal, as clínicas de diálise estão sofrendo um verdadeiro inferno, né? É a visão do empreendedor. Quer dizer, estão passando por um período muito difícil. Estão fechando. São mais de 40 clínicas nos 2 anos no Brasil que fecharam. A mais recente nossa aqui no Paraná foi uma só nesse último ano, mas foi um companheiro nosso de muitos anos de formado. Estão se vendendo para multinacionais, nada contra, nem a favor. 10 se venderam aqui no estado do Paraná. Estão migrando para atendimento exclusivo a planos de saúde. Bem recentemente, 2 aqui no Paraná estão com essa deliberação, essa decisão tomada. Resumo da ópera: a rede de serviços, a rede de leitos em centros de diálise, eu chamo de leito para frisar que esse é um serviço de hospital-dia, não é um serviço ambulatorial, e já vamos ver por que é importante ter consciência desta situação. A nossa rede de serviços disponibilizada para o SUS está estagnada ou em retração. E não é a nossa do Paraná. No Brasil inteiro isso está acontecendo, em alguns lugares de maneira, inclusive, mais intensa. O programa de diálise peritoneal em processo de esmigalhamento. Essa era a última informação que eu tinha, de que hoje corresponde a menos de 7%. Numa palestra de ontem já ouvi um número atualizado de inferior a 4%, numa palestra na manhã de ontem. Um programa que não sou nefrologista, sou médico internista. Das opções de diálise, me parece a primeira escolha, ou deveria ser a primeira escolha. E do ponto de vista de logística, também.
Vou lhes dar um exemplo. Temos uma clínica no município de São José dos Pinhais que atende 9 municípios, até Rio Negro e Piém, divisa com Santa Catarina, que os doentes viajam quase 100 quilômetros, 3 vezes por semana, para vir e para voltar, fazer hemodiálise, quando poderiam fazer no seu domicílio a diálise peritoneal. Recentemente, outra referência de gratidão à Secretaria Estadual de Saúde, o secretário Beto Preto liberou a cessão de crédito, de modo que desonerou as clínicas da bitributação na diálise peritoneal, que era uma trava. As clínicas que quisessem fazer diálise peritoneal pelo Estado tinham que pagar o imposto. O que recebiam ia direto para a Baxter, pelos insumos, né? Recebia 100, pagava 100, mais 15 ou 18 de imposto. Então, a tendência foi minguar isso. Foi recentemente resolvido, mas é um programa que está ainda em processo de demolição. Perdão. Agora sim. Se de um lado a rede encolhe, de outro lado a demanda expande. E expande por envelhecimento da população. Os últimos censos confirmam a projeção dos censos anteriores. O número de crianças de 4 a 15 anos diminui e o número de idosos com mais de 60 se expande. A pirâmide demográfica está virando de ponta cabeça. Como as doenças renais crônicas têm uma associação direta com a idade, a expansão da demanda se dá por envelhecimento. Também se dá por uma atenção básica pouco efetiva. Pela indução de doentes de operadoras de planos de saúde para o SUS, pelo artifício da coparticipação, as pessoas tendem a migrar, mesmo tendo plano para o SUS. As estatísticas recentes é que entre 5% e 10% dos clientes de uma clínica de diálise que dialisam pelo SUS têm planos de saúde, mas usam o serviço do SUS para não pagar a coparticipação. Quando o SUS sabe disso, cobra às operadoras 1,2 ou 1,5, um pouco mais do que pagam para nós. Só que o SUS, que cobra das operadoras, não paga para os prestadores de serviço. Fica para ele lá no Ministério da Saúde. Não repassa nem para o gestor estadual ou municipal. Então, e esse 1,5, nesse valor do SUS, ainda é menos do que o valor que as operadoras pagariam se pagassem aos serviços. E ainda uma demanda reprimida pelos tempos de Covid, que agora veio à tona e se despejou em nossos serviços, né? Um outro insight que é preciso a gente ter, uma percepção, nós, gestores de clínicas de diálise e empreendedores, é que as normas técnicas da diálise estão absolutamente envelhecidas e que nas câmaras técnicas que trabalham os assuntos da diálise não há nefrologistas. Não há participação de nefrologistas. Não tem havido. Eu pensei apenas alguns exemplos de assuntos que precisam ser abordados. A proporção de doente por técnico de hemodiálise ainda é 1:4 desde 1900 e antigamente. Os equipamentos evoluíram muito, a metodologia de trabalho da sala de diálise progrediu e continua sendo 1:4.
Quando o Ministério da Saúde passou para 1 para 6, recurso, bronca, Supremo, escambau, volta para 1 para 4. Reprocessamento de capilares, número burro, não era por Prime, não é por nada, é um número fixo lá, no máximo 20 reusos, e deu, né? Porque não é 19 ou 25 ou 15, ou 20, não tem critério, está fixo há anos aí. Espaçamento entre poltronas, assunto tabu. Tabu. Um dia desses vão a uma clínica, medem, olha, aqui só tem 90 centímetros, não tem 1 metro. Tem que tirar essa poltrona de atividade. Bom, tira a poltrona. Uma poltrona, um leito que sai numa sala de hemodiálise, são 6 pacientes a menos. A pessoa está matando 6 vagas, né? Há que se ter uma visão mais inteligente. Limitação da responsabilidade técnica. Você só pode ser responsável técnico por uma clínica. Aí a clínica abre um ponto de atendimento, César, 3 casas para lá, no mesmo quarteirão, para fazer um centro de atendimento à diálise peritoneal. O senhor precisa ter outro CPF e outro médico RT, não pode ser esse aqui, né? Não faz senso, né? Incentivo por número de máquinas de hemodiálise. Isso aqui é a maior evidência de que falta médico especialista nas câmaras técnicas ajudando o processo de decisão. Porque é tão estúpido, tão tolo, tão sem sentido que acabou saindo, de que nós não conseguimos entender que houve racionalidade ali. Não ouviram pessoas, né? Então, uma clínica que tem 19 máquinas vai receber um incentivo do governo federal de R$1 milhão. Uma clínica que tem 30, que atende 210 doentes, vai receber 0, porque tem mais do que 29. Se tiver 29, vai receber R$10 mil, muito menos do que R$1 milhão de quem tem 19. Porque até 19 é 50 mil por máquina, e de 19 a 29 cai para 2 mil por máquina, ou algum número parecido com ele. Ninguém entendeu nada, não sabem se houve erro de digitação, enfim, né? Eu acho que tinha que ter as câmaras técnicas. Doutor Ricardo, desculpe interromper a sua apresentação, mas eu acabei de ser avisado agora que a gente fez todo o nosso tempo já. Tá bom. Tá, só vamos... Então, vamos ser muito rápido, né? Precisamos de uma vigilância sanitária, que é um serviço absolutamente relevante e importante, mas que tenha uma flexibilidade e lógica. A dificuldade de acesso para doentes está cada vez maior, tem um monte de doente pendurado, preso em hospital porque não consegue vaga. O Sistema Único de Saúde deixou de ser único, cada estado tem um, porque cada estado resolve sua situação de uma maneira. Se os senhores empreendedores olharem para o setor suplementar, vão ver que também o mar não está azul, está vermelho, está havendo nesse setor retração do número de assistidos, está havendo aquisição e fusão de operadoras concentrando esse mercado, a sinistralidade explodiu, como mostrou aqui o Omar, o foco em resultado no mercado de capitais está substituindo os prejuízos operacionais, os planos de saúde estão obtendo lucro em função de aplicação em mercado de capitais, isso explica, em parte, a procrastinação de pagamento das clínicas, doentes renais indo para o SUS, verticalização do serviço de saúde, as operadoras estão abrindo serviços próprios. O que fazer? Tem que fazer uma análise SWOT. Cada uma das clínicas tem que parar para pensar e decidir, no seu lugar, com o seu mercado, com a sua situação, o que fazer. E não dá para criticar ninguém
que está optando por fechar, porque não tem saída, ou para deixar de atender o SUS, ou para dividir em duas coisas, ou para se vender para uma multinacional. Mas a gente, ao planejar, precisa obrigatoriamente, primeiro, reconhecer esforços, segundo, fazer alianças e, terceiro, projetar o futuro da sua clínica pensando grande o Brasil e o valor social do SUS. Primeiro, reconhecer esforços. A ABCDT Nacional e a Sociedade Brasileira de Nefrologia têm lutado junto em várias instâncias, no Ministério da Saúde, no Congresso Nacional e nos tribunais superiores. Isso é de grande valor. A nível dos nossos estados, temos trabalhado juntos também a ABCDT e a Sociedade Paranaense, pelo menos fortemente, em nefrologia. Queremos reconhecer e dar um agradecimento muito especial ao cofinanciamento. Em especial, Santa Catarina e a nossa saudação aqui à secretária Carmen, que, na sua fala, deixou muito claro a consciência social e dessa necessidade dessa manutenção. Também o Rio de Janeiro, o Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal, estão nessa mesma linha do cofinanciamento. Vale e é importante fazer um agradecimento muito caro ao secretário Beto Preto e ao governador Ratinho Júnior, pela lei que foi aprovada em dezembro do ano passado e pelo decreto 12.888, que destinou às nossas clínicas o equivalente a um 13º, uma 13ª remuneração, um adicional de 8%. Várias clínicas não faliram, porque esse dinheiro permitiu pagar dívidas imensas ainda do tempo da pandemia. Algumas não liquidaram todo o seu prejuízo, continuam na luta, mas a luta continua. E eu vejo valor no que o governo do Estado de São Paulo faz de criar uma tabela do SUS para São Paulo. Cria um problema para o mundo inteiro, né? Mas, pelo menos, dá uma demonstração para o Ministério da Saúde que eles têm que se mexer para corrigir essas tabelas. E, quando eu digo de projetar o futuro pensando grande, eu já estou terminando, Renê, pensar grande o Brasil e pensar grande o SUS, eu queria que vocês todos, empreendedores, pensassem nos fundamentos estruturais do Brasil. Quais são os nossos fundamentos estruturais? Nós temos um território imenso, com uma extensão enorme de terras férteis. Nós temos autossuficiência alimentar. Nós temos a maior reserva de água limpa do mundo. Nós temos autossuficiência energética. Temos uma população imensa, superior a 200 milhões de habitantes, que, apesar do envelhecimento, ainda tem umas poucas décadas do chamado bônus demográfico. Bônus demográfico é uma situação que tem mais gente em idade de trabalho do que gente aposentada. Como está na Europa inteira, já não tem mais o bônus, né? Nós ainda temos isso. Então, certamente o país está predestinado a ter crescimento econômico e desenvolvimento social, independente do governo federal ajudar ou atrapalhar, independente dos governos em geral ajudarem a atrapalhar ou a atrapalhar. Nós temos que ter a visão realista e não se deixar contaminar pela pessimista. E é absolutamente essencial termos um sistema público eficiente. Não fosse o SUS, a pandemia teria matado muito mais gente no Brasil, né? O sistema mostrou realmente um valor imprescindível, nós temos que preservar isso. Como temos que preservar também um sistema de saúde suplementar para a nossa gente e para aliviar o SUS, não para carregar o SUS, mas para aliviar o SUS. Portanto, o que nós propomos é
resiliência e superação. Vamos segurar e vamos nos superar, como país e como nação, como gente. A minha proposta, objetivamente, é um pacto do Sul pelo SUS. Um pacto dos estados do Sul pela preservação do SUS e da diálise. E um pacto baseado em um projeto de 8 pontos. É o meu último slide. Nós temos que lutar juntos, os estados do Sul, e quando eu digo os estados do Sul, são nós, clínicas de diálise, as secretarias de saúde dos nossos estados, as sociedades médicas e de especialista, e não só da nefro e da diálise, mas do SUS, lato sensu, por um fortalecimento do orçamento federal do SUS. Tem que acabar essa pouca vergonha de ser um orçamento congelado, ruim, pequeno, cada vez pior. Ele tem que crescer, né? E ele tem que crescer o do SUS. Vamos lembrar que as emendas parlamentares carregam o orçamento do SUS, mas não vão para o custeio das ações e serviços de saúde. Vão para contemplar doações nos redutos eleitorais de equipamentos, que eventualmente até nem são adequados. Nós recentemente ouvimos isso numa manifestação dentro do próprio Ministério. É preciso haver uma reconstrução das tabelas do SUS e a correção anual não pode fazer de conta que não teve inflação no ano passado. E tem um projeto de lei do deputado Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, que já foi aprovado em Câmara Federal e está no Senado, e eu acho que todos nós que conhecemos um deputado ou um senador devemos falar com esta pessoa e pedir apoio a isso para que o orçamento do Ministério da Saúde seja corrigido e que as tabelas também sejam. Outro projeto de lei que está em tramitação e que deve ter o nosso apoio coletivo e colegiado é o da desoneração dos serviços prestados ao SUS. Se eu atendo um paciente da Unimed, eu tenho que pagar o imposto. Mas se eu atendo um paciente do SUS, eu estou fazendo o papel de um hospital ou de uma clínica do SUS. Eu tenho que ter essa diferença de comportamento. Isso está num projeto de lei. O reconhecimento da hemodiálise como serviço hospitalar é absolutamente importante, esse item número 4, porque diz a norma legal que para o procedimento hospitalar é proibido haver cobrança de coparticipação por parte de planos de saúde. E se houver esse reconhecimento, e isso é legítimo, acaba essa coisa de doente que tem plano de saúde ser atendido como se fosse do SUS. Uma quinta pauta que proponho ter a nossa adesão é que hajam câmaras de terapia renal substitutiva, câmaras técnicas, a nível das secretarias de saúde e do Ministério da Saúde, e que haja participação de especialistas da Sociedade de Nefrologia. Acho importantíssimo que trabalhemos pelo resgate da diálise peritoneal. Este é um programa que tem que crescer, tem que ser implementado e fortalecido. O fortalecimento da atenção básica, e aí eu queria dizer que acho que nossas clínicas, todas, têm que apoiar as secretarias na formação, na qualificação das equipes de atenção básica de saúde, das unidades básicas de saúde, creatinina, hipertensão arterial, diabetes. Nós temos que destruir a demanda por terapia renal crônica. E, finalmente, é nosso pleito e nosso pedido, deixamos aqui ao secretário César para levar para o secretário Beto Preto, que, a exemplo da nossa bela e Santa Catarina, nós tenhamos no Paraná e no Rio Grande do Sul também um cofinanciamento estadual para a diálise.
Era o que continha. Eu agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo, pela brilhante apresentação. E nós gostaríamos aqui, apesar da adiantada da hora, a gente não vai poder fazer perguntas, mas a gente gostaria de fazer uma homenagem em nome do Congresso Sul Brasileiro de Nefrologia, em nome da Sociedade Paranaense de Nefrologia e do Movimento de Mobilização da Diálise do Paraná. Gostaríamos de fazer uma homenagem ao Dr. Ricardo Acchio por toda a luta que ele empreendeu por nós na nefrologia paranaense. Então, vou pedir para que o doutor Paulo, o doutor Adaelson e o doutor Hélio pudessem vir até a frente para a gente poder fazer essa homenagem ao doutor Ricardo. A homenagem da nefrologia paranaense a todo o trabalho e a toda a militância do Dr. Ricardo na luta pela nefrologia do Paraná.